Olá, estamos na nossa terceira semana de aulas, está passando rápido. Hoje nós trouxemos aqui a nossa quinta aula e nós vamos falar sobre ecologia de ecossistemas. Em ecologia de ecossistemas, nós vamos falar do fluxo de energia nos ecossistemas. Na verdade, já foi bem falado na nossa última aula. Ciclos de matéria nos ecossistemas também. Interferências antrópicas nos ciclos da matéria, ecossistema terrestre e aquáticos. Então, nós vamos iniciar como toda novo conteúdo, é bom iniciarmos com a definição de ecossistema, né? Então, como definiríamos ecossistema? Estudo das interações entre organismos e seu ambiente físico, como um sistema integrado. Então, nós temos aqui a unidade funcional básica da ecologia. Então, o ecossistema, ele é a base da ecologia. É o estudo da casa em si, tudo que envolve todos os seres que habitam nela. Então, mas precisamos lembrar que existe uma hierarquia na formação da nossa biosfera, onde vai estar o nosso ecossistema, nossos ecossistemas, né? Então, nesse esqueminha aqui, a gente tem que lembrar que a origem aqui ela vem dos átomos que formam moléculas, que formam organelas, e aí surgiu a célula, que formou tecidos, órgãos, sistemas, e aí a gente começou aqui na ecologia estudando organismos ou espécies, populações, comunidades, que foi nossa última aula, e ecossistemas, que é a aula de hoje. Esses diferentes ecossistemas, eles vão estar aqui na biosfera. Biosfera, ela vem do grego bios, que significa viva, e esfera, que significa esfera. Então, ela é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, no caso do planeta Terra. Ela engloba toda a estrutura interna da Terra, como a atmosfera, que é o conjunto dos gases, a litosfera, que é o conjunto dos sólidos, e a hidrosfera, que é o conjunto de água, e todos os seres vivos. Então, ela integra tudo. Fluxo de energia nos ecossistemas. A gente falou na última aula sobre cadeia e teia alimentar, né? Então, reforçando o que falamos no final da aula 4, nós precisamos entender também que a principal fonte de energia dos ecossistemas é o Sol, né? Então, o Sol é quem dá energia para que os produtores, que são aqueles seres autotróficos, os fotossintéticos, eles possam surgir, se manter e ter energia para passar para os seus consumidores, certo? O seu consumidor primário, que vai ser alimento do consumidor secundário, que este vai ser alimento do terciário, e assim sucessivamente, ok? Então, o fluxo de energia que atravessa um ecossistema, ele é unidirecional. A energia solar, ela é captada pelas plantas, transformada em energia química e pela alimentação, ela vai ser passada para outros organismos e não volta para o sol, certo? Então, esse processo ele ocorre dentro das cadeias alimentares, teias alimentares, e não esquecemos da questão dos níveis tróficos, que tem a ver aqui em quem é o que dentro desse fluxo de energia. Quem é produtor, quem é consumidor, quem é decompositor.
Ciclo da matéria. Também são chamados de ciclos biogeoquímicos, que são processos naturais em que os elementos químicos eles circulam entre os seres vivos e o meio ambiente. Ele pode ser definido como isso que eu acabei de falar, processos naturais em que ocorre a ciclagem dos elementos, ou seja, sua passagem do meio ambiente para os organismos vivos e destes de volta para o meio ambiente. Então, é um verdadeiro ciclo. Como esse ciclo envolve organismos vivos, o meio terrestre e elementos químicos recebem a denominação de biogeoquímico. Então, é o ciclo da matéria. Mas como envolve esses três elementos, né, os organismos, o meio terrestre e os elementos químicos, aí ele recebeu essa outra denominação de biogeoquímico. De acordo com o seu reservatório, costuma-se classificar os ciclos biogeoquímicos em dois tipos: os ciclos gasosos e os ciclos sedimentares. Os ciclos gasosos possuem como principal reservatório a atmosfera, como, por exemplo, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e do nitrogênio. Já os ciclos sedimentares são aqueles que possuem como reservatório a crosta terrestre. Então, são exemplos o ciclo do fósforo e do enxofre. Nós também não podemos esquecer que tem o ciclo da água. Qual a importância? É importante estudar esses ciclos biogeoquímicos? Muito importante. Por quê? É muito importante porque o estudo e a compreensão desses ciclos, eles podem ajudar a identificar possíveis, potenciais impactos, né, ambientais causados pela introdução de substâncias perigosas nos diversos meios. Então, é de extrema importância que faça o estudo desses ciclos biogeoquímicos. E as interferências? Os ciclos gasosos, geralmente, eles ocorrem de maneira mais rápidas que os ciclos sedimentares, porque o acesso dos organismos aos reservatórios da crosta terrestre é mais difícil de ocorrer. Por isso que o ciclo gasoso, os ciclos que são gasosos, eles acontecem mais rápido. Além desses fatores em relação à dificuldade de acesso, a velocidade dos ciclos, eles também podem ser influenciados pela natureza do elemento químico, a taxa de crescimento de seres vivos, o movimento da teia alimentar, taxa de decomposição e também a ação do homem, que nós vamos falar um pouco mais sobre elas quando a gente fala de interferência antrópica. Então, as interferências antrópicas são ações realizadas pelo homem. Essas ações alteram significativamente a ciclagem dos elementos. Então, o homem ele pode ter uma interferência antrópica positiva ou negativa em relação à natureza, né? Depende da sua ação em si. A poluição, a extração de minerais, a agricultura, a produção de energia, são exemplos ditos clássicos da interferência do homem nos ciclos biogeoquímicos. Com essa interferência, tem-se a quebra do ciclo, ou um processo de aceleração desse ciclo, ou ainda paralisação do mesmo. O que pode acarretar algumas coisas que são bastante conhecidas por todos, que
Por exemplo, eu trouxe aqui as chuvas ácidas. Chuva ácida, ela ocorre por conta de interferência nesses ciclos biogeoquímicos, presença de gases de enxofre e azoto na atmosfera. Aqui, e esses gases eles são produzidos a partir de queima de combustíveis fósseis, fazem com que a chuva ela traga esses gases na sua água, né? E esses gases eles vão, essa chuva ela se torna uma chuva ácida que vai contaminar rios, plantações, edificações, e todo o ambiente pode ser prejudicado, vai ser prejudicado. Eutrofização já é um termo um pouco mais diferente, mas acredito que é bem comum de vocês. A eutrofização é a gradativa concentração de matéria orgânica que fica acumulada nos ambientes aquáticos, né? Isso ocorre pela quantidade excessiva de minerais, como, por exemplo, o fosfato e o nitrato, e lá naquela água, e isso vai induzir a multiplicação de algas que habitam a superfície, e aí vai aumentar a quantidade de algas naquela superfície, o que vai impedir a passagem da luz, né, que é bastante importante para os organismos aquáticos. Então, nessa imagem, vocês podem ver uma área bastante afetada por esse processo de eutrofização. E é interessante dizer que, assim, é uma água que existe bastante nutriente, e esse excesso de nutriente, ele também se torna prejudicial, né, para a natureza. Então, tem que ter verdadeiramente um equilíbrio. E o famoso efeito estufa, né, bastante já falado, onde os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, ele permite que a luz do sol passe por eles, e aí esses gases, eles retêm grande parte do calor gerado pelo sol. Então, ele permite a passagem e ele impede, formando a verdadeira nuvem, né? Impedindo que esse calor ele saia. Então, por isso que existe esse termo, né? Estufa, o efeito estufa, ou seja, aqui fica bastante aquecido, porque existe essa camada que impede a saída da temperatura. Vamos falar um pouco sobre ecossistema aquático. Os ecossistemas aquáticos, ele é formado por região litorânea, região limnética ou pelágica, região profunda, intérfase água-ar. Isso basicamente para a maioria das regiões aquáticas, porque nós temos também os ecossistemas marinhos também, né? Que é um pouco diferente. Então, vamos falar da primeira, a região litorânea. Ela está em contato com o ambiente terrestre, adjacente a ela. Então, a região litorânea, ela é bastante procurada pela questão do turismo, por exemplo, nas regiões onde tem praia, né? Então, ali é a região litorânea chamada. É aquela região onde aquele reservatório de água ele vai ter contato com o ambiente terrestre. Pode-se considerar um ecótono. Ecótono é aquela área de transição entre os ecossistemas. Então, nós vamos ter uma transição mesmo entre o ecossistema aquático e o terrestre, nessa região chamada de litorânea.
região limnética ou pelágica. É encontrada em todos os ecossistemas aquáticos. Todos os aquáticos vai ter a presença de plâncton e nécton, né? Então, aqui nós trouxemos duas imagens, aqui um compêndio com 6 imagens de diferentes plânctons, que são aquelas espécies bem micro, praticamente micro, né? Que existem nas regiões aquáticas. Nessa imagem aqui, mais abaixo, nós vamos ver aqui a presença desses plânctons, que tem os fitoplânctons também, flutuando aqui nessas águas, a região por onde ele fica, que é nessa zona pelágica. E também a presença de comunidades nécton. Que são nécton? Até deixei aqui para que vocês não esqueçam. São todos os organismos que podem mover-se na água contra a corrente, certo? Todos os organismos que estão naquela água, que não sejam os bentônicos, que não sejam os plânctons, eles são os néctons. Todas as espécies de peixes, né, elas vão estar vão estar localizadas nessa região. Região profunda, como o nome já está dizendo, né? Ela é caracterizada pela ausência de micro-organismos fotossintéticos, porque já vai ser uma região que vai ter pouca iluminação. Depende da produção de biomassa da região litorânea e limnética. Então, a riqueza de nutrientes dessa região profunda, ela vai depender das outras duas regiões. Aqui nós vamos ter a comunidade característica, ela vai ser a bentônica, como você pode ver na segunda imagem aí. Nós temos a interface água-ar, que é a última região, né? Ela é formada por bactérias, por seres microscópicos, fungos, algas e aqueles seres que são bem leves, que chegam a flutuar na água, certo? Então, esse tipo de comunidade que vai habitar essa área de interface. É aquela região onde esses seres, eles estão em contato com a região externa da água, que é a região que vai ter contato com o ar. Ok? Então, essas regiões, elas juntas formam o que chamamos do ambiente, do ecossistema aquático. Aqui foram as referências utilizadas e outras que nós colocamos também como apoio no material que vocês vão receber lá pela plataforma. Tchau e até o nosso próximo encontro.